peregrinos, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. E nesse vídeo de hoje nós vamos analisar qual é o real objetivo da maçonaria. Essa sociedade secreta, será, né? Que tanto se fala aí pela boca miúda do povo. Então vamos analisar algumas questões relativas às questões. O que será que a maçonaria faz? Quais será que são, com perdão do português, mas quais são os objetivos, afinal de contas, dessa ordem tão misteriosa aí, né? Então vamos analisar. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Vamos até analisar essa questão aqui também novamente, né? Se você está chegando aqui, já sabe, faça a sua inscrição, dê o seu like, ative as notificações, não esqueça aí, sempre ajude o canal Fatos Maçônicos dando o seu like, o seu dislike, ou mesmo contribuindo, né? Contribuição aqui, como essas perguntas que são oriundas, na verdade, dos vídeos, sempre ajudam a gente a esclarecer a cabeça do povo sobre esse movimento tão fantástico que é a maçonaria. E você que busca um aprofundamento já sabe, o Entenda a Maçonaria está disponível ainda. Aproveite, um curso em vídeo, né? Oriundo de centenas e centenas de livros, e ali você vai despertar a sua cabeça sobre esse assunto maçonaria, vai entender um pouquinho melhor. Então, o que está pegando dessa vez, né? Qual o real objetivo da maçonaria? É tão complexo falar da ordem maçônica e ao mesmo tempo não, né? Para mim, na verdade, é complexo e não. Eu entendo os limites das coisas, né? Então não fica tão difícil de entender. Mas para entender um determinado assunto, você tem que desenvolver uma visão macro da coisa, né? Observar de cima, né? Se você pega qualquer tipo de assunto, é bom você se interagir sobre as questões, né? Os fundamentos básicos que aquele assunto acaba querendo dizer, afinal de contas, né? As vertentes, as oposições, as opiniões contrárias, o que vem sendo discutido sobre esse determinado assunto. E a maçonaria se enquadra muito bem nisso daí, né? Então existem controvérsias aí, até estava lendo, vou fazer um vídeo posterior sobre a real origem da maçonaria, né? Que tanto fala, né? Nós temos tantas teorias de origem aí, vamos analisar aí cada uma delas. Aí já falei algumas coisas aqui no canal, mas creio que está na hora de fazer um vídeo mais dirigido como esse, né? Qual o real objetivo? Eu sempre fico falando aqui, você que me acompanha já sabe, né? O objetivo da maçonaria, vamos por assim, em primeira instância, é preparar uma pessoa para um status totalmente diferenciado. O que eu estou dizendo com status? Que o cara vai ficar rico? Não, isso não. Sabe? Pode acontecer? Pode. Sabe por quê? Porque a partir do momento que a pessoa entra na maçonaria, certo? Ela é uma sociedade, né? Não é uma sociedade secreta, como eu falei, eu estava brincando ali no começo, é uma sociedade discreta, né? A maçonaria existe aí em todas as cidades praticamente, né? Na grande maioria das cidades, sempre tem uma ou outra loja, nas capitais, pelo menos aqui do nosso país, sempre vai ter uma loja, as potências maçônicas, né? Nós temos 3 potências tradicionais, né? Dessa linha conservadora e tradicionais aqui no nosso país, que eu sempre falo aqui no canal Fatos Maçônicos, né? Que é o Grande Oriente do Brasil, grandes lojas e os Orientes Independentes. Então nós temos essas manifestações conservadoras e tradicionais da ordem maçônica, né? Tratadas aqui por mim por tradicionais porque de fato são, vem de uma raiz tradicional. Mas enfim, e todas elas têm por objetivo e todas elas trabalham e são reconhecidas como maçonaria por conta aí dos 8 pontos de regularidade, né, dos procedimentos que devem adotar, por exemplo, o uso da Bíblia, o esquadro e compasso. Então são uma série de regras que existem. Se você não conhece, tem alguns vídeos, os primeiros vídeos aqui do canal que eu falo sobre os landmarks de Mackay e os 8 pontos de regularidade. Então já existe esse assunto bem detalhado aqui no canal, né? Então, a intenção da maçonaria, o objetivo é trazer a pessoa através desse processo iniciático, né? Que é uma influência espiritual que é dada a essa pessoa que entra porventura na ordem maçônica, certo? E essa influência, ela tem o objetivo, vamos por assim, de mudar a condição dessa pessoa. Então ele muda a condição, ele recebe como se fosse uma espécie de uma bênção, vamos por assim, certo? Mas não é bem isso, né? Não confunda, porque a iniciação é uma influência espiritual. Então, ou seja, é a mesma coisa que colocar assim, guardadas as devidas proporções, mas
para ter um entendimento um pouco mais prático da questão, é dizer para o cidadão, por exemplo, né, de uma forma bem material e bem rasa e bem rala, vamos pôr assim, ó meu amigo, agora você vai estudar isso daqui, vocês têm a chancela, mas imagine isso vamos pôr assim, numa fórmula exponencial difícil definir, né? Iniciação é difícil definir, de uma forma exponencial de raiz espiritual. Ficou bonita essa frase? É mais ou menos por aí. Então a pessoa recebe uma influência espiritual, só que tem que trabalhar essa influência, sabe? E trabalhar essa influência é abrir os olhos para a realidade, certo? O que vai trazendo, né? Por que a pessoa fica rica, né? Que eu falei ali, estava brincando, mas pode ser verdade, porque de repente se a pessoa tiver algum tipo de desorganização, ela começa a observar outras questões, outra organização na sua vida, certo? Se o cara é meio assim, gosta de tomar umas canjibrinas a mais, ele vai começar a perceber, né, caso não perceba, né, que isso é uma coisa que pode prejudicá-lo ou prejudicar sua família, e isso assim uma série de vícios, né, se o cara gosta de jogar e joga demais, certo, ele começa a fazer essas autorreflexões, então o que acontece? Ele acaba mudando essa perspectiva, ele começa a observar a sua vida, né, de forma pormenorizada, situações de trabalho, oportunidades. Será que se eu fizer, que nem tem aquelas máximas aí hoje tão populares, né? Será que se eu fizer sempre a mesma coisa, eu vou ter o mesmo, eu quero ter um resultado fantástico, né? Na vida financeira, por exemplo. Se eu fizer as mesmas coisas que eu venho fazendo hoje em dia, será que eu vou alcançar esses objetivos? Certo? Tem que parar e pensar. É uma questão de análise, de autoanálise. Questões de relacionamento, aqui não é coach de forma nenhuma, por favor, né? Mas é uma questão de observar a sua vida, sabe? Sobre os vários aspectos, né? Sempre tem aquela máxima que deve ser seguida, né? Primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho. Então você observa esses campos e observar se existem problemas nisso daí, né? E eu, como administrador de empresas, falo, né? A gente na administração pensa assim, né? Pelo menos a velha guarda pensa assim, ó, problemas não são administrados, eles são eliminados. Então se tem um problema, procure resolver ele de uma forma mais prática ou pragmática ou mais rápida possível. Daí você elimina o problema, né? Não se administra problema, é isso que eu quero dizer. Enfim, né? E a partir do momento que essa pessoa começa a ter esse tipo de reflexão, né, que é o objetivo da maçonaria, começa a aprender no convívio com os irmãos, no convívio mesmo social, né, que a gente conversa muito, conversa com os outros mestres, né, tendo em vista que a pessoa acabou de entrar, começa a conversar com os outros mestres, vê pessoas de outras culturas, muitas vezes, né, de outros estados sociais, porque a maçonaria é muito heterogênea, de outras profissões, certo, que é um ambiente muito bacana por conta disso também, né, porque você de repente acaba seguindo sua vida, vai estudando, acaba entrando lá na academia, gradua-se em alguma coisa, certo? Você acaba sempre meio que ficando restrito àquela linha, né, de amizades. E muitas vezes não tem um ciclo de amizade tão grande, que seja tão heterogêneo. E na maçonaria é bem diferente, né? Porque em cada loja você vai encontrar as pessoas das mais variadas profissões, né? Desde policial, desde advogados, administradores como eu, por exemplo, administrador da empresa, no caso, médicos, enfim, funcionários públicos, autônomos, empresários, enfim, não existe restrição, que é uma outra pergunta. Eu sou funcionário, eu sou autônomo, posso ser maçom? Pode ser maçom, não tem problema nenhum, sabe? Não existe restrição quanto à profissão também, né? A maçonaria é extremamente neutra nesses posicionamentos, né? De profissão, de ideologia, enfim, de religião. Então o pessoal que acompanha aqui sabe que isso fica muito claro. E daí o que acontece, né? Eu falei dos objetivos principais e agora vamos falar dos objetivos, né, secundários. Ou seja, o cidadão chegou e alcançou, começou a organizar-se, né? Ele vai começar uma espécie de subida na escada, que os maçons sabem muito bem do que se trata isso, né? Seriam os graus, ou mesmo graus de entendimento, vamos por assim, né? Você começa a ampliar sua consciência. E a partir desse ampliar, com certeza você vai chegar em um aspecto que pode ser mais ou menos desenvolvido, que é o altruísmo. Então você vai começar, a partir da sua estrutura montada, do seu discernimento, você começará a ajudar os outros, né? E daí sim, daí vem aquele aspecto de ajudar asilos, ajudar hospitais, ajudar o próximo, ajudar o próprio irmão maçom que está do seu lado passando dificuldade. Então isso é um campo bem amplo a se entender. Então você veja, a maçonaria tem por objetivo principal ampliar a consciência do ser humano,
A partir do momento que ele começa a galgar, porque isso é uma caminhada, ele vai aumentar a sua perspectiva, a sua organização e a sua visão. E tendo isso muito bem consolidado em sua vida, ele começa a participar assim de uma outra etapa, que seria o auxílio aos outros, o auxílio à sociedade, o auxílio aos irmãos, que tanto é falado também. Ah, vocês só ajudam entre vocês mesmos. Não é uma verdade isso daí. A gente acaba usando, né? Porque é muito mais fácil você acabar tendo um relacionamento com uma pessoa e acabar auxiliando ela, né? Um relacionamento maçônico, eu digo de irmandade, de amizade, né? Não me interprete mal, por favor. Mas do que uma pessoa estranha. Então é isso que acaba acontecendo. É muito fácil a gente fazer comparações com outras sociedades, né? De repente o cidadão participa de um clube social e ele sabe que um amigo próximo lá está passando por algum perrengue, ele vai tentar colaborar, se ele for uma pessoa de bom coração, né? Nas igrejas, independente da denominação, né? E eu estou falando igrejas, mas estou falando de toda espécie de culto, né? Essas pessoas que frequentam determinado culto e veem que determinada pessoa que é afim ali naquele local precisa, também vão colaborar. Então funciona muito parecido desse jeito, sabe? Então não tem muito mistério quanto a isso, né? E que são coisinhas, certo? Esses detalhes são coisinhas que muitas vezes ficam na cabeça do povo e são mal interpretadas aí pela grande maioria. Mas você que é um assinante aqui, que você que colocou o seu like aqui agora, certo? Você que compartilhou nas suas redes sociais, você sabe, né? Que você que me acompanha aqui, afinal de contas, é isso que eu quero dizer, você sabe que as coisas não são bem assim. Muito bem, nesse vídeo de hoje, espero de uma forma muito objetiva, né, colocando até alguns exemplos e fazendo algumas ponderações a respeito dessa questão, você entenda qual é o objetivo principal da maçonaria. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui e espero você com bastante alegria, bastante ênfase, né, que assista os vídeos aqui do canal. E também pense em tornar-se um membro aqui do canal, e eu mando um forte abraço a todos os membros do canal Fatos Maçônicos. Só clicar no botãozinho Seja Membro, certo? Vídeos exclusivos, aulas toda semana, lives. Então, aprofunde-se. Esse é o objetivo. Até mais. Fortíssimo abraço.